meus amigos, hoje estou aqui em Osasco participando do congresso da UGEM. Está comigo aqui o pastor Hernandes. Ele ministrou a palavra hoje aqui, foi uma bênção o culto. E nós queríamos saber, pastor, a importância de jovens vocacionados com uma profissão para entrar nos países fechados para o evangelho. Porque nós sabemos que em muitos países fechados, muitos deles não aceitam a entrada de pastores, de missionários, de evangelistas, mas nós sabemos que o profissional médico, ele tem uma facilidade maior de entrar nesse país. A gente queria a sua opinião para saber a importância desses profissionais envolvidos em missões. Eu acho que isso é estratégico, isso é absolutamente importante, porque o médico cristão é um missionário e ele tem carta branca para entrar como médico. E ao exercer a medicina com excelência e com testemunho, mesmo que ele não tenha liberdade de distribuir a literatura cristã, com o seu trabalho, com o seu testemunho, ele pode influenciar pessoas. Eu me lembro de um professor num país de orientação comunista e ateia, que ele foi proibido de falar do nome de Jesus na classe. Entretanto, ele deu um exemplo de tal forma do nome de Jesus, que no final daquele ano, todos os seus alunos queriam saber qual era o segredo da sua alegria, da sua paz, da sua felicidade. E então ele pôde testemunhar para eles o que Jesus representava na sua vida. Então o médico, o engenheiro, o advogado, o professor pode e deve ir para esses países chamados fechados, porque a palavra de Deus não está algemada. E onde ele chega com o seu testemunho e vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus para levar a palavra de Deus além fronteiras e nas fronteiras fechadas. Pastor, o que o senhor acha de uma organização como a OGC, Médicos com uma Missão, preocupada em mobilizar a igreja brasileira para levantar vocacionados? Você acha que é uma estratégia interessante? Absolutamente importante, porque eu creio piamente nisso. Deus prepara pessoas para missões especiais, em lugares especiais, em tempos especiais. Quando uma organização como essa mobiliza jovens, crentes, cheios do Espírito Santo, profissionais habilitados, competentes, capazes, para ir para a obra missionária, realizando a sua profissão, mas com o propósito de fazer missões, isso é algo glorioso, isso é algo maravilhoso. Veja que Paulo era um fazedor de tendas, na época era uma profissão dele, e quando ele chegava numa cidade, por exemplo, e ele não tinha recursos para pregar, ele fazia tendas, mas ele nunca deixou de pregar. Então é o médico que prega, é o professor que prega, é o engenheiro que prega, é o funcionário na mais diversa área de especialidade que ele tem que prega. Então eu fico feliz porque Deus está levantando essas organizações aqui no Brasil, porque o Brasil será certamente um dos maiores celeiros missionários do mundo. Nós fomos um campo missionário, hoje nós somos um celeiro missionário. Pastor, então agora a gente queria desafiar a nossa igreja brasileira. A OGC Médicos com uma Missão é filiada à MTB, é uma organização que realmente tem esse objetivo de mobilizar toda a igreja brasileira para que nós possamos envolver a nossa juventude para que possam realmente fazer a obra missionária e também ter uma profissão. Agora a gente queria desafiar a igreja brasileira para que as igrejas pudessem realmente motivar esses jovens para que eles possam exercer uma profissão e também a sua vocação missionária. Deixa eu lembrar para você um fato histórico maravilhoso. Aconteceu no dia 23 de setembro de 1723, na Alemanha, com o conde Ludwig von Zinzendorf, que mobiliza a igreja da Alemanha para a oração, para o despertamento missionário, a ponto de cada 25 moravianos sustentarem um missionário fora da Alemanha. Eles eram muito pobres na época, alguns deles não tendo dinheiro para enviar, se vendiam como escravos, iam para os povos mais longínquos da terra, para servirem a Deus como missionários naquela terra. Hoje, pela graça de Deus, nós temos recursos, pela graça de Deus, nós temos jovens aí se formando nas mais diversas frentes de habilidades e especialidades das ciências modernas, dentre elas a medicina especialmente.
E certamente a igreja precisa despertar essas vocações, a igreja precisa investir nesses vocacionados e a igreja precisa apoiar para que eles possam ir como enviados da igreja e serem ali agentes nas mãos de Deus para a divulgação do Evangelho. Eu quero concluir contando para você um fato. Um missionário inglês foi para a Índia, investiu a sua vida na Índia, e ele voltou para a Inglaterra no final da sua vida, já doente, para despertar a igreja da Inglaterra, os jovens ingleses, para irem para o campo missionário. E numa determinada reunião ele fez um grande apelo, e nenhum jovem atendeu o apelo dele. Ele ficou tão frustrado, angustiado na alma, que ele teve uma parada cardíaca no púlpito. Correram com ele os médicos ali presentes, na sala contígua, massagearam-lhe o peito. Quando ele voltou, ele disse: me levem para o povo de volta, eu não terminei meu apelo. Eles disseram: doutor, missionário, o senhor não pode voltar, o senhor está muito fragilizado. Ele disse: eu preciso terminar meu apelo. E ele voltou para o púlpito e disse assim: se a rainha da Inglaterra convidassem vocês para serem embaixadores em qualquer lugar do mundo, vocês iriam. Pois o Rei dos Reis convida vocês para serem missionários e embaixadores, e vocês não querem ir. Pois irei eu. Estou velho, cansado, mas pelo menos eu morrerei às margens do Ganges, e o povo indiano saberá que alguém os amou e se dispôs a levar a eles o Evangelho. Enquanto você tem juventude, enquanto você tem vigor, enquanto você tem inteligência, enquanto você tem capacitação, Deus espera que você se levante, que você se prepare e que você atenda ao chamado de Deus, porque o tempo urge, a noite chega quando ninguém pode trabalhar. Hoje é o dia de fazer missões, amanhã pode ser tarde demais. Pastor Hernandes, quero te agradecer e aproveitando aqui, vamos divulgar o site da OGC, www.ogc.org.br. Que Deus abençoe essa instituição. Amém, pastor. E que Deus use poderosamente esta importante instituição para despertar vocações e para enviar missionários. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.